A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 21, que vai nos dizer assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. O Senhor, ele deixa bem claro aqui que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do nosso Deus. É fácil fazermos a vontade de Deus? Não. Nós sabemos, irmãos, que para fazer a vontade de Deus, nós vamos ter que deixar de fazer muitas vezes a nossa própria vontade. Nós, seres humanos, temos livre arbítrio. Ou seja, nós podemos escolher o caminho que nós vamos seguir. E é claro que a nossa carne não vai escolher aquilo que agrada a Deus. A nossa carne, ela sempre vai querer, irmãos, aquilo que é oposto ao que Deus tem para a nossa vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: fazer a vontade do Pai que está nos céus te faz ter a vida eterna. Fazer a vontade do Pai que está nos céus te faz ter dias melhores. Fazer a vontade do Pai que está nos céus te leva à paz, que excede todo entendimento. Você pode não entender as instruções de Deus, porque a gente sabe, irmãos, que momentaneamente a gente não entende a direção de Deus. Momentaneamente a gente não compreende o trabalhar de Deus, o que Deus resolve fazer pela minha e pela sua vida. Muitas vezes vamos estar exaustos, frustrados, nós não vamos querer trilhar as rotas e os caminhos que o Senhor nos direciona, mas o Senhor está dizendo: faça como eu te mando, faça a minha vontade, porque quando você faz a minha vontade, você tem passagem para o reino dos céus. Você entra no reino dos céus quando você faz a minha vontade. Você recebe a coroa da vida quando você faz a minha vontade. A sua vida é transformada. Se você quer viver a transformação de Deus, não faça a sua própria vontade, mas faça a vontade de Deus. Declare comigo: eu não vou fazer minha própria vontade, Deus vai me ajudar e eu vou fazer a vontade dele. Eu não vou fazer minha própria vontade, Deus vai me ajudar e eu vou fazer a vontade dele. Irmãos, a vontade de Deus às vezes é dolorosa. Você vai observar que quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Foi doloroso? Foi. Você acha que foi fácil para Abraão ter que sair, irmãos, do meio dos seus, do lugar onde ele estava acostumado, para que ele pudesse viver o projeto de Deus? Foi fácil para ele? Não foi. Você acha que foi fácil para José, para viver os propósitos de Deus, ter que viver ali em uma terra estrangeira, longe de todos que ele amava, ser vendido pelos próprios irmãos, passar por dores, por aflições, por perseguições, até o propósito de Deus acontecer? Você acha que foi fácil para ele? Não. Você acha que foi fácil para Davi? Antes de Davi reinar, irmãos, nós sabemos que ele passou por duras e terríveis perseguições, porque muitas vezes a gente pensa que quando algo é de Deus, tudo vai ser lindo, maravilhoso, rápido, como num piscar de olhos, vai ter paz, a porta vai abrir o caminho, a gente não vai nem bem chegar no lugar, o caminho já vai estar aberto. Mas não é assim, irmãos. Muitas vezes nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar aflições e precisamos ter o quê? Maturidade para vivermos essas dificuldades e chegarmos ao porto desejado, e chegarmos ao propósito de Deus, a fazermos a vontade do Senhor aqui na terra. Porque na vida do cristão, da cristã, daqueles que servem verdadeiramente ao Senhor Jesus, o prazer tem que estar em servir, em obedecer às ordens dele, não naquilo que a carne pede. É sempre que sua carne lhe pede para orar? Não. A sua carne quer dormir, quer descansar, não quer orar. É sempre que você quer ler a Bíblia? Não. A sua carne quer assistir televisão, você quer assistir série, quer fazer outra coisa, ficar na rede social. Não é verdade, irmãos? Nem sempre a nossa carne vai pedir aquilo que é propósito de Deus. Então nós precisamos fazer o quê? Ter uma escolha de fazer a vontade do Pai que está nos céus. Declare comigo: a minha escolha é fazer a vontade de Deus e não da minha carne. A minha escolha é fazer a vontade de Deus e não da minha carne. Voltando para Davi, não foi fácil para ele. Até ele chegar no trono de Israel, irmãos, ele passou por duras e terríveis perseguições. Davi quase morre.
Se Deus não estivesse com ele, se a mão de Deus não o guardasse, Saul tinha destruído Davi. Aí tem muita gente que diz assim, se for de Deus vai ser tudo em paz. Olha para a história de Davi, você acha que foi tudo em paz para ele até ele chegar no trono de Israel? Não. Chegou um momento que ele teve paz, é claro, né, irmãos? Que Deus, ele não permite luta na nossa vida a vida inteira, mesma perseguição, mesma luta, sem nos aprovar, não. Tem um tempo que Deus nos aprova, mas antes da aprovação chegar, nós enfrentaremos muitas lutas. Nós enfrentaremos muitas dificuldades e adversidades. Se nós quisermos vivermos os propósitos de Deus, nós precisamos fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Se nós queremos viver a salvação que somente o Senhor pode nos entregar, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E é como eu falei, a vontade de Deus é dolorosa muitas vezes. A vontade de Deus vai ser: deixe tudo e vá viver o meu propósito. Deixe tudo e vai viver os meus desígnios. Quando você pensa muito, você acaba não fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque se você pensar muito, você vai pela lógica. E se você for pela lógica, você não anda por fé. E se você não anda por fé, você não agrada a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aquilo que Deus manda você fazer, não é para você ficar remoendo, pensando, repensando. Porque se você ficar assim, você não vai achar lógica no que Deus está falando contigo. Por quê? Porque as instruções de Deus, muitas vezes, irmãos, elas humanamente falando serão fora da lógica. Muitas vezes nós vamos olhar e vamos dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo isso que eu estou vivendo. Senhor, eu não estou entendendo isso que eu estou passando. O Senhor me instruiu aí por esse caminho, mas eu estou obedecendo ao Senhor. Estou vendo luta, estou vendo inimigos me cercando, estou vendo adversidades. Mas Deus está dizendo: faça a minha vontade mesmo sem entender. E não busque ficar remoendo o que eu te mando fazer, porque se você ficar assim, você nunca vai me obedecer. E se você não me obedecer, você não pode herdar a vida eterna. Você não consegue ter êxito na sua vida espiritual. Por que tem muita gente, irmãos, com a vida estagnada? E dizem assim: eu sirvo a Deus há não sei quantos anos e minha vida não muda. Por quê? Porque não faz a vontade do Pai que está nos céus. Porque tem medo de investir. Porque tem medo de fazer o que Deus está mandando por ser loucura. Acostume-se, o que Deus mandar você fazer vai soar como loucura aos teus ouvidos, até porque nós somos seres humanos e nós não vemos da forma que Deus, ele vê. Deus vê de maneira diferente. Declare comigo: meu Deus vê de maneira diferente. Eu tenho que entender isso. O meu Deus vê de maneira diferente e eu tenho que entender isso. Quando a gente entende, irmãos, que o nosso Deus vê de maneira diferente, nós entendemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não adianta nós dizermos, como diz aqui, ó, o versículo de número 21 que eu li para vocês, você dizer Senhor, Senhor e não fazer a vontade de Deus. Não adianta você dizer que serve ao Senhor. Não adianta você falar da boca para fora que serve a Deus, mas dentro do seu coração não ter uma obediência, mas ter uma rebeldia, uma insubordinação. Quando nós somos assim, irmãos, insubordinados, nós não agradamos ao nosso Deus. Quando nós agimos, irmãos, nos rebelando contra Deus, nós não temos as bênçãos do Senhor. Mas, irmão, eu já vou para a igreja. Irmão, eu já oro e eu já tenho que ter a bênção do Senhor. Não é assim, irmãos. O Senhor, ele se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Você vai ver que o profeta Samuel, ele disse isso para o rei Saul, que o Senhor, ele se agradava mais da obediência do que do sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes nós queremos sacrificar, nós queremos dizer Senhor, Senhor. Nós queremos fazer todos os rituais, ir para a igreja, ter um cargo. Irmãos, bater o ponto lá, mostrar que nós estamos presentes, participarmos da Santa Ceia, fazermos jejuns coletivos, estamos em oração, em campanha, mas o nosso coração muitas vezes está longe do Senhor. E isso, irmãos, não adianta nada. Porque isso não é visto no reino dos céus como algo positivo. Quando você escolhe viver a vontade de Deus, aí sim você agrada ao Senhor. Quando você escolhe fazer o que Deus quer e não aquilo que você acha que é certo, aí Deus se agrada de você. Porque você entende, os propósitos de Deus não são fáceis. Mas o Senhor diz na palavra dele que eu não posso somente dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Eu tenho que viver a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade do Pai. Eu tenho que agradar a Ele.
Eu tenho que viver realmente os propósitos dele, para que eu possa receber a coroa da vida, para que eu possa herdar a salvação. Irmãos, o que tem de pessoas enganadas, achando que servir a Deus é só bater um ponto na igreja, achando que servir a Deus é só ser visto pelo pastor, achando que servir a Deus é só estar em jejum, em oração todo o tempo ali, mas com o coração longe do Senhor, com a mente longe do Senhor. Não adianta, irmãos. Nós precisamos ter no nosso coração a vontade de obedecer. Nós precisamos viver em obediência. E não é desobediência. Porque quem é desobediente, irmãos, não agrada a Deus. Tem pessoas que oram, pode observar, tem gente que faz campanha, mas é desobediente. E não adianta, irmãos, nós temos sim que orar, nós temos que fazer campanha, nós temos que jejuar, nós temos que congregar, nós temos que tomar a Santa Ceia, fazer tudo como tem que ser. Mas primeiramente nós temos que lembrar de uma coisa: eu preciso obedecer, porque se na minha vida tiver rebelião, se na minha vida tiver desobediência, isso não vai agradar o meu Deus. E se eu estou desagradando ao meu Deus, não adianta eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não adianta eu pensar que trilhar o caminho que eu estou trilhando e fazendo a minha própria vontade, eu estou agradando a Deus. Meu irmão e minha irmã, não seja uma pessoa religiosa. Não seja como esses falsos profetas aqui, que só tinham um exterior, só tinham uma aparência, só pareciam que eram profetas, mas não eram. O Senhor nos deixa bem claro: eu não te chamei para ser uma pessoa que mostra ser o que você não é. Eu te chamei para você ser um servo, para você uma serva que adora em espírito e em verdade, fazendo a minha vontade, fazendo aquilo que eu designo para você. Lembrando, nem sempre viver a vontade de Deus vai ser minha vontade. É por isso, irmãos, que tem muita gente que não suporta continuar servindo ao Senhor. Por quê? Porque entende que a vontade de Deus é difícil, humanamente falando. A vontade de Deus é diferente da nossa, e nós, seres humanos, queremos viver a nossa própria vontade. Mas quando você escolhe agradar a Deus, você entende: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Ou seja, Deus é quem direciona os meus passos. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus manda. Declare comigo: eu preciso entender que eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus manda. Eu preciso entender que eu não tenho que fazer o que eu quero, que eu tenho que fazer o que Deus manda. Quando você entende isso, meu irmão e minha irmã, você começa a ter resultados. Quando você entende isso, sua vida começa a ser abençoada. O que tem de gente que Deus quer abençoar, o que tem de cristão, de cristã que Deus quer abrir a porta, mas a desobediência está fechando. A desobediência está impedindo você de viver milagres. A desobediência está te afastando dos propósitos de Deus. Olhe para a história de Saul. Saul, ele foi um rei desobediente, e por isso ele foi afastado de viver os propósitos de Deus para a vida dele. Por quê? Por causa dele mesmo. Porque Saul andava segundo a própria vontade dele. Saul andava segundo aquilo que ele queria, que ele achava certo. Você não anda segundo o que você acha certo. Você não anda segundo o que você quer. Por quê, irmão? Porque é o Senhor quem direciona os seus passos. A partir do momento que você levanta as mãos para o Senhor, você confia a sua vida nas mãos dele. Tem muita gente, irmãos, que confia a vida nas mãos de Deus pela metade. Mas quando chega em um momento em que você acha que está perdendo o controle, você não confia mais a Deus, a sua vida, e você pega de volta para que você tente resolver as coisas da sua forma. E quem vive assim não está agradando a Deus. Quem vive assim não está fazendo a vontade do Senhor. O Senhor não nos chamou para sermos rebeldes ou para fazermos a nossa própria vontade, mas Ele nos chamou para vivermos a vontade dele. E eu tenho algo para lhe dizer: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você escolher viver os propósitos de Deus, no começo vai ser cansativo. No começo você vai olhar e vai parecer assim que não está fazendo sentido o que você está fazendo. No começo vai parecer que você está perdendo tempo. Ao invés de você estar investindo em algo na sua vida, ao invés de você estar fazendo sua própria vontade, você está fazendo a vontade de Deus, está perdendo tempo. Tem momentos que vamos ser tentados, irmãos, a pensarmos que estamos perdendo tempo por estarmos fazendo a vontade de Deus, mas você não está perdendo tempo. Você está investindo no reino dos céus. E todas as vezes que nós investimos no reino dos céus, nós temos retribuição. Nós não estamos servindo a Deus, irmãos, para ficarmos aqui.
Nós estamos servindo a Deus para entrarmos no reino dos céus. E se nós queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida, se nós queremos ter passagem livre no reino dos céus, nós precisamos fazer a vontade do nosso Deus e não a nossa. Nós precisamos viver os propósitos do nosso Deus. Nós precisamos fazer aquilo que Deus direcionou para a nossa vida, mesmo que momentaneamente não faça sentido para nós. Até porque nem tudo precisa fazer sentido para nossa vida, né, irmãos? A gente não precisa entender tudo, nós só temos que viver. Declare comigo, eu não tenho que querer entender tudo, eu só tenho que viver os propósitos de Deus. Eu não tenho que querer entender tudo, eu só tenho que viver os propósitos de Deus. Meu irmão e minha irmã, só viva. Viva o que Deus direcionou para você e deixa o restante que Deus cuida. Só obedeça, só feche as brechas, só seja alguém que não anda fazendo sua própria vontade em desobediência, porque não adianta nada, como eu falei, você está em campanha, em oração, em jejum e desobedecendo a Deus. Não adianta, você não vai colher frutos bons, mas se você obedecer, se você tiver o coração voltado para o Senhor, fazendo seu jejum, sua oração, suas campanhas, você vai ver o resultado. Se você quer viver resultados de Deus, assim te diz o Senhor, é tempo de obedecer. O Senhor se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Obedeça, como diz aqui na palavra do Senhor em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, nem todos aqueles que cumprem os rituais, que fazem aquilo que humanamente falando precisa ser feito, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Todos os que viveram os propósitos de Deus precisaram negar a si mesmo, e hoje Deus diz para você, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque não é fácil, irmãos, nos abstermos da nossa própria vontade, mas é prazeroso o resultado que Deus traz para a nossa vida, nos mostrando que Ele sabe sempre o que é melhor para a nossa história. Declare comigo, meu Deus sabe o que é melhor para a minha história sempre. O meu Deus sabe o que é melhor para a minha história sempre. Deixe Deus direcionar os seus passos. Deixe Deus mostrar o caminho que você deve seguir. Porque Deus, meu irmão e minha irmã, Ele sempre tem pra gente a melhor direção. Só obedeça, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigado. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que a Tua vontade, Araia Candoreis de Candará, é boa, é perfeita e agradável. Aquilo que o Senhor direciona para as nossas vidas, momentaneamente, a gente pode não entender. Eu sei que é doloroso, Senhor, Te obedecer. Eu sei que não foi fácil para nenhum dos Teus servos que viveram os Teus propósitos, andarem em obediência, sabe, abdicarem, Pai, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades para viver a Tua. Mas quando nós fazemos isso, Senhor, nós colhemos resultados. Nós vemos, Senhor, na Tua palavra, muitos homens e mulheres de Deus que escolheram viver os Teus propósitos e por isso eles colheram resultados. Eu creio, Pai, que nós vamos colher resultados de milagres. Eu creio, meu Senhor, que haverá resposta, que haverá retribuição, que haverá milagre, que o Teu nome, Raia Candoreis de Candará, Suribi Andaraia, será glorificado. Oh, Senhor, Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus que trabalha de maneira especial. Tu és o Deus, meu Pai, que quando nós escolhemos viver os Teus propósitos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera, o nosso nome fica escrito no livro da vida e nós, Araia Candarás, Turabai, herdamos a vida eterna. Nós queremos viver os Teus propósitos, nós queremos viver a Tua direção e não a nossa. Nos ajude, Senhor, nos instrua a vivermos sempre em obediência, Pai, porque o Senhor não se compraz no sacrifício, o Senhor não se compraz naquilo que a gente faz para Te agradar sem obedecer, mas o Senhor se agrada, Pai, da obediência. Nós queremos andar em obediência, Senhor, para vivermos a vida eterna e recebermos as bênçãos que o Senhor tem reservado para a nossa vida, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história,
onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Escolha sempre viver os planos de Deus para a sua vida, mesmo que momentaneamente falando você não entenda. Lembre-se sempre, só vai herdar a vida eterna aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, aqueles que vivem os propósitos de Deus. Deixe Deus guiar os seus passos, deixe Deus direcionar as rotas que você deve trilhar, deixe Deus te dar as direções, porque você vai ver que você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida. O Senhor estará contigo, aprovando os seus passos, e além disso, o mais importante, o teu nome estará escrito no livro da vida e você herdará a vida eterna. Você não foi chamado, você não foi escolhida para viver somente de aparência, mas você foi chamado, você foi escolhida para herdar a salvação. Por isso, faça a vontade do nosso Pai que está nos céus, pois certamente, meu irmão e minha irmã, Ele honrará a sua fé e te levará no momento certo para herdar a vida eterna, para a glória, para as mansões celestiais. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Lembre-se, é melhor obedecermos e andarmos na direção de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor.